Fala galera do Correr Câncer Sofá Mata, sejam bem-vindos a mais um quadro Resenha de Corredor, hoje com o meu parceiro Jair Souza. Obrigado pelo convite. Bom galera, é o seguinte, vou deixar ele se apresentar. Jair, sua idade e sua modalidade que você pratica hoje. 29 anos, aí já tô quase na meia idade, brincadeira. 29 anos, já tô na corrida há 4 anos, atualmente tô tentando aí chegar no meu primeiro Ironman. Esse ano ia ser estreia, mas diante do contexto, eu acredito que fique pro ano que vem, mas vamos seguir. Legal. Jair, com quantos anos você começou a correr? Cara, eu iniciei na corrida, na verdade assim, durante o colégio eu já praticava modalidade, então já representava a escola nas modalidades de corrida, de pista, enfim. Então eu tive esse momento com a corrida na minha infância. Depois, após a faculdade, eu iniciei um trabalho numa academia com grupos de iniciantes em corrida. Então, há 4 anos eu iniciei esse trabalho e quando eu iniciei o trabalho com os alunos, eu também iniciei o meu próprio treinamento para começar a me aperfeiçoar. Então, eu tinha toda a parte técnica e eu também fazia meu próprio treinamento para ver a minha evolução. Então, eu acabei conduzindo tanto os alunos quanto os meus treinamentos. E isso faz 4 anos já está para fazer 5 no final do ano, que eu corro assim, com treinamento, com prescrição, com acompanhamento, já pensando num objetivo, né? 5 anos então mesmo dedicado à corrida, mas você fez uma base quando era adolescente. Sim, e eu até costumo dizer que essa base, quando você vê um atleta que tem uma desenvoltura mesmo sem treino, geralmente na infância teve alguma base. Ah, mas ele não teve uma modalidade em questão na infância, não treinou atletismo na escola, mas de repente era um moleque que brincava de pega-pega, esconde-esconde na rua, jogava bola. Então isso cria umas adaptações que facilita depois que o cara, quando ele escolhe uma modalidade como a corrida, aquele gesto motor aprendido na infância dá uma diferença depois quando o atleta opta em fazer alguma coisa. Então assim, há 5 anos mesmo que eu tô já me dedicando só à corrida, mas tem uma base da infância que eu considero que foi importante. Meu galera, para quem não sabe, acabei comendo uma bola aí, o Jair, ele é dono da assessoria JZ Runners aqui de Americana. Tem mais em alguma outra cidade, Jair? Eu tenho, na verdade, os meus alunos são de Americana, mas eu tenho alunos fora do estado, fora do país, tem aluno que são de outras cidades, né, mas são planilhas online. Então eu trabalho com assessoria esportiva de corrida. Meu maior grupo, meu maior público é de Americana, mas tem aluno em Araras, tem aluno em São Pedro, tem aluno em Brotas. Da planilha online também. Planilha online. Tem aluno que mora fora do país, executa e a gente já faz o acompanhamento. Ah, legal. Quantos anos tem já a JZ Runners? A JZ nasceu quando eu comecei os trabalhos com o grupo de corrida, então esse ano a gente faz 5 anos de grupo já. Bom, tem 5 anos já. Bom, vocês têm um vídeo no canal até que o Jair me deu uma camiseta. Eu corri com uma camiseta dessa da JZ Runners, depois eu vou presentear ele com uma do canal. É isso aí. Deixa eu ver aqui para não perder o script. Em que momento você decidiu partir para o triatlo e como é sua rotina habitual de treinos antes do Covid-19, né? Sim, então, na verdade, até a história como desenvolveu a corrida para mim. Quando eu iniciei as corridas, na ideia era trabalhar com iniciantes. Então, pegar um aluno que era um aluno regular de academia e trazer a corrida para ele de uma forma com que ele conseguisse iniciar. Então, eu trabalhava com essa iniciação. Como alguns alunos, no decorrer em 4, 5 meses, começaram a ter uma desenvoltura, eu comecei a aperfeiçoar os treinos e eles começaram a se desenvolver a ponto de que até a iniciação começou a tomar um outro rumo. E quando eu comecei a trabalhar com a corrida, eu também corria e a minha ideia então era correr entre 5 e 10 quilômetros. Eu até via provas de 21 quilômetros, eu achava muito, eu falava, não, 21 quilômetros é bem complicado, é outro público, isso é coisa para profissional, é coisa para gente que se dedica muito, o meu público é um público iniciante. Com essa brincadeira de público iniciante, eu conduzi, já tenho aí formei mais de 7 maratonistas, formei acho mais de 20 meio maratonistas, então assim, nessa brincadeira, você acaba levando o pessoal, inclusive eu também acabei fazendo pela primeira vez junto com a equipe e comecei a se desenvolver, comecei a gostar. E aí eu percebi que o 21 não era tão impossível assim. E aí também deu a vontade de fazer a primeira maratona e fui treinando. Só que esse processo eu já tinha tido uma história
numa escola de natação que eu tinha muito contato com triatleta. Então ali nascia uma paixão do triatlon já, mas que na época era algo muito distante para mim, mas muito distante. Até porque não é uma modalidade barata, os acessórios, tem que ter a bike, tem que se preparar, tem que ter uma base de musculação, tem que nadar. Então assim, se você vai pagar uma natação, você vai comprar uma bike, você vai... Para correr para mim já era difícil, porque o tempo que eu ia dedicar aos treinos de corrida eu tinha que trabalhar. Só que a vida vai mudando, o mundo dá muitas voltas, aí vai abrindo oportunidades e eu consegui, né? Hoje, acho que na verdade eu, com 20 anos, eu não imaginava que eu ia ingressar no triatlo. Porque era um sonho meio que adormecido pela distância, né? A condição que tinha que ter financeiramente falando, a condição de tempo que tinha que ter. E aí, quando as coisas foram abrindo, eu comecei a correr, fiz a primeira maratona, comprei uma bicicleta para treinar na terra, fui fazer uma primeira prova de duatlon. Quando eu fiz a minha primeira prova de duatlon, com uma MTB emprestada, e eu fui campeão da prova, porque minha corrida era agressiva na época, eu falei, cara, eu levo jeito para fazer muitos esportes. Eu acho que agora vale a pena eu me dedicar. Aí resolvi pedalar e correr tranquilo, sem pressão. Isso foi em que ano? Isso foi em 2017. Final de 2018 eu comecei a fazer duatlon. Então nós estamos falando aí de 2 anos que você é triatleta. Sim, porque na verdade que eu era duatleta, né? Nadava só, treinava sem preocupação com prova, porque eu não queria ingressar no tri, tinha um pouco de receio e tal. E aí fiz um ano inteiro de duatlon, disputei a Copa Interior e tal, fiz Powerman na época, e eu comecei a ter um destaque, né? Cheguei a ser campeão na categoria, na faixa etária, no final do ano fui campeão dos campeões, no ano de 2018, e aí resolvi então pegar o firme na natação e treinar para o meio Iron. E aí foi em 2019 que eu estreiei no triatlo, no caso ano passado, eu estreiei no triatlo, fiz 5 meio Iron, fiz tri-rap, fiz o GP, fiz 5 meio Ironman. E acabei ingressando no triatlo, aí acabei pegando o gosto e minha vida já havia mudado, eu tava com um pouco mais de tempo, eu consegui comprar minha bicicleta depois de algum tempo. E acabou que também alguns alunos da corrida migraram junto comigo. E esse processo que eu comecei lá atrás com a corrida... Tem um até que ganha dele, viu? É o Gu, viu? Tem um que é o meu atleta, é o que pega pesado. Mentira, é uma resenha que a gente brinca aí, eu brinco com ele aí, que além de ser treinador e tudo assim, a gente é amigo e a gente fica brincando aí, mas o Gu tá devendo uma corrida de elefantinho, que depois nós vamos falar no final. É isso aí. Tem um vídeo que e uma caixa de cerveja pro Thiagão. Verdade. Um churrasco aposta do Rio. A pergunta era, quem vai chegar primeiro na maratona do Rio? Vai ser o Gustavo, vai ser o Jair. Verdade. Aí foi apostado. Mas, cara, é isso. Eu acho que até hoje eu vejo assim, eu comecei lá atrás com um grupo de corrida e hoje eu tô com um grupo de triatlon formando, né, algumas pessoas também, e o grupo de corrida tá junto ainda. Então, tenho muitos projetos que eu vou conseguir agora conduzir, né? Posso passar todo esse percalço que a gente está passando, que a gente não tem data, mas assim, o projeto continua. Eu, além de dar aula, mas assim, eu tenho meu lado de competição é fortíssimo. Eu gosto muito de estar... sou competitivo também, mas assim, eu gosto muito de estar ali, no meio da galera. Se você for contar em 4 anos de assessoria, em 4 anos de corrida, somente 2 provas eu assisti. Em 5 anos de assessoria, 2 provas eu assisti. Todas as outras provas, independente do meu condicionamento físico, eu estava junto com os meus atletas. Então, isso assim, é legal, faz diferença. Então, assim, é uma coisa que tem um lado positivo e tem um lado negativo, mas é o Jair. Eu não consigo ficar ali esperando. Eu gosto de fazer junto. Na hora que terminar uma prova, um aluno perguntar assim, cara, aquela subida, eu sei que subida que ele está falando. Na hora que ele fala assim, cara, mas o sol pegou muito. Eu sei o que ele está falando porque eu senti na pele o sol. Cara, mas tava areia fofa, eu sei o que é aquilo. Então, assim, é um lado que eu não consigo abandonar. Né? Na prova de triatlo, a prova que eu tô junto, eu faço também. Não interessa se é de corrida, se é teatro, se é de ciclismo. Eu não vou chegar lá para ficar vendo os alunos. Eu sempre faço junto, né? É uma das coisas que eu conduzo dessa forma, tanto a assessoria como os treinos. Então, não consegui desvincular. Não sou só professor e também não sou só atleta. Eu tenho que... Você trabalha também fora a educação física, né? Fora assessoria, umas coisas que tem gente que não sabe. Que alguns me conhecem no Pague Menos sabe que eu trabalho fora, e quem me conhece na corrida não sabe que eu trabalho no Pague Menos. Então, galera, para quem não sabe, Pague Menos é um mercado aqui da região aqui de Americana, tem outras cidades aqui, mas é uma rede forte aqui
da nossa região aqui. Então o Jair também trabalha fora isso daí. E como que você concilia seus treinos? Porque muita gente acha que é só meter um tênis e sair correndo, né? Não é tão fácil assim. Cara, a grande questão de conciliar treino, o melhor, até eu tô de férias agora do mercado, inclusive de férias de tudo, porque se eu tô de férias do mercado, não tá tendo aula em grupo, eu tô 100% em casa, aliviando a cabeça como dá, mas assim, você pegar em dias normais, como funciona? O treinamento ele tem que ter rotina e disciplina, ponto. Você tem que ter um planejamento. O planejamento ele tem frequência e sequência. Eu costumo dizer que tem que ter disciplina militar. Eu digo não só para corrida, eu acho que para qualquer conquista na vida, a disciplina ela vem em primeiro lugar. Ninguém consegue nada, ninguém almeja nada se não tiver, sabe, aquela persistência de propósito. Então, por exemplo, o que eu faço? Quando eu tô com rotina, que é quando eu tô trabalhando, eu entro lá. Eu entro todo dia no mercado às 6 da manhã, então o escritório abre às 7, mas eu entro uma hora mais cedo, onde eu consigo sozinho render meu trabalho. Porque eu trabalho com cotação, então eu preciso estar sozinho, porque quando o escritório abre, ele já tem muita gente passando, aí é mais difícil de pensar porque você divide seu raciocínio. Quando está sozinho, todas as luzes apagadas, meu pensamento rende mais. Então, eu 1 hora na frente do computador, sozinho, é a mesma coisa que trabalhar 3 horas. Então, eu adianto o meu trabalho. Então, eu entro às 6 da manhã no mercado, quando dá 11 horas, passo meu cartão, vou para a natação. Eu nado 1 hora. Retorno para o mercado, trabalho, saio 5h30, 6 horas da tarde. Aí de segunda e quarta eu vou treinar ciclismo junto com os alunos, tá? Terça e quinta eu dou aula de corrida. Aí eu chego em casa mais cedo, corro antes da aula. Então eu já tenho esse padrão. Então de segunda e quarta eu pedalo, de terça e quinta eu corro como atleta. Como professor eu dou aula de segunda a quinta. Sendo segunda e quarta ciclismo, terça e quinta corrida. Tá fazendo certo, correndo exato, certo, aí, né? então por isso que na corrida eu não consigo fazer junto. No ciclismo eu já consigo. Formo o pelotão, ao mesmo tempo que eu estou pedalando, eu estou analisando. Como que tá o giro, se está pondo força, sabe trocar marcha, não sabe, como que ele está executando a curva, está consciente, não está caindo na velocidade média, ele sabe andar de roda, não sabe. Então eu consigo pedalando junto ter essa visão, e na corrida eu vejo, porque eu dou aula em grupo, eu fico analisando as passagens, como é que tá, ritmo, postura, como é que ele tá de sensação. Pô, ele tá cansado, tá rodando solto e tá cansado. Não tá legal. Eu chamo o aluno gigante. Eu já chamo o cara, vejo a expressão, falo, viu, o que tá acontecendo? O aluno não tô bem. Então assim, eu consigo ter essa análise. Aí de sexta-feira, então a natação é todos os dias na hora do almoço do trabalho, aula todos os dias à noite, treinos, almoço e antes de dar aula. Então assim, aí finais de semana, que é o meu descanso do supermercado, seria então os meus treinos mais longos, que de sábado eu destino o sábado para o triatlo, então eu pedalo e nado com os meus alunos, faço junto, então eu acabo treinando os meus alunos e eu faço o meu treino. Automaticamente. Por exemplo, meu aluno vai rodar 100 km na Bandeirantes, eu faço meus 150, 160, o aluno vai rodar 100 km, eu rodo 50 com ele, depois eu rodo 50 forte, e eu divido a galera. Depende muito do treino. E no domingo, todo domingo é sagrado, 7 horas da manhã, eu rodar com a turma. Aí eu não faço meu treino. Geralmente ou eu treino depois, ou eu fico na tenda com o pessoal, a hora que todo mundo sai para rodar, eu faço o meu separado. Então assim, eu toco dessa forma, mas é que você falou, é rotina. Então toda semana para mim ela é exatamente do jeito que eu te falei, igual. Isso durante 6 meses. Você pegar o último semestre eu fiz ele inteiro assim, fiz todas as provas dessa forma. Agora, minha outra pergunta aqui que está para você, Jair. Como funciona a sua alimentação, a alimentação regular, né? Sim. Tanto de treinamento que você tem, e se você tem acompanhamento nutricional? Cara, um nutricionista. Hoje eu não tenho acompanhamento, eu já até tive duas profissionais que já me acompanharam já, e porque eu não consigo seguir, eu não consegui na verdade, por questão de organização mesmo, aí acho que é mais um desleixo meu mesmo. No trabalho ele é muito frenético, então tem dia que eu consigo ter aquele gap para comer alguma coisa, tem dia que eu não consigo, porque pega um dia que tem dia que o mercado tá estável, então você tem um padrão de trabalho. Quando o mercado vira de ponta cabeça, nem almoço você consegue ter. Então assim, as refeições e levar marmitinhas, eu não consigo fazer, me organizar. Então geralmente eu não tenho acompanhamento. Porque eu não vou ficar levando marmitinha, eu não pego mais uma coisa para fazer. Você já sabe como... Só que de segunda a sexta eu procuro comer, né, com base no... Como eu fiz, tem algumas coisas... A gente procura comer um pouco mais equilibrado, sem exagero. E
de final de semana a gente acaba sempre, né, comendo uma coisa fora comendo um doce que gosta e tal. Então eu levo uma alimentação equilibrada. Eu não passo vontade de comer nada, mas também eu não como tudo que eu quero na hora que eu quero. Então assim, não come exagerado. não, mas por exemplo, eu deixo para esses momentos, por exemplo, um pós-prova, eu vou lá, por exemplo, estou com vontade de comer um brigadeirão, pós-prova, entendeu? Já acabei de ter uma prova exaustiva, eu me dou a liberdade de comer alguma coisa. Eu quero comer um rodízio de carne. É uma coisa que eu não como habitualmente, mas pô, depois de uma prova eu como um rodízio de carne. Aí eu quero dar uma exagerada, porque eu como bastante. Então se eu for comer do jeito que eu gosto mesmo, eu deixo para geralmente depois das provas. Isso quando eu tô em ciclo de treinamento, né? Quando eu tô no ciclo, por quê? Porque vocês sabem que o peso ele é proporcional para a performance. Quanto maior o peso, mais dificuldade você tem. Quanto mais leve você tá, mais rápido você fica. É lógico que tem a questão de gordura e massa magra, mas basicamente para esportes de endurance, quanto mais leve, menos agressivo fica para correr, né? Sim. Não tinha menos a estrutura. Mas hoje eu não tenho mesmo. Prova mais marcante da sua vida? A prova para você assim... Antes de falar da prova, só para deixar bem claro, eu não faço acompanhamento nutricional, mas é extremamente importante. É extremamente importante. Uma pessoa que faz acompanhamento nutricional e segue, ela tem mais resultados de quem não faz. Então, assim, eu acredito que a dica do professor. A minha performance ela poderia ser muito melhor se eu tivesse... Não é questão do acompanhamento, se eu executasse um acompanhamento, porque a responsabilidade é minha, na verdade. Profissional tem, e aqui a região americana tem muitos que são capazes de conduzir, mas precisa realmente você pegar e fazer para ver, né? Agora, a prova marcante, eu até trouxe, né, para contar um pouco da minha história, eu trouxe algumas medalhas e 2 troféus que foram marcantes para mim. Então aqui, contando a minha história de corrida, como faz 5 anos que eu corro, a minha primeira São Silvestre 2016, que marcou meu primeiro ano de corrida, e assim sucessivamente, 16, 17, 18, 2019, esse ano seria meu 5º ano de corrida, meu 5º ano de vida no esporte, seria minha 5ª São Silvestre. Vai ser. Acredito que vamos ter essa prova aí. Eu acredito que vamos estar lá ainda, correndo ela mais uma vez. Não é possível que até lá não... E assim, torcer para que tudo volte logo. E aqui, ela tem um marco importante, a São Silvestre para mim. Então, se alguém me perguntar, mas quantas São Silvestre já correu? Aqui eu vou correr. Então esse ano eu correria minha 5ª São Silvestre, que marca meu 5º ano de corrida, que marca meu 5º ano no esporte, que vai marcar meu 5º ano de assessoria como professor. Então, o número de medalhas que eu tiver na São Silvestre, porque eu fiz tem uma aluna minha que chama Bruna Mestriner, e ela foi uma das minhas primeiras alunas. Bruninha. Doutora Bruna, um abraço. Aí nós temos que meio que um juramento, assim, né? A gente fez uma brincadeira, mas a gente concluiu. Ela tinha um sonho de fazer a São Silvestre, nunca tinha corrido na vida. Ela achava que correr 5 já era absurdo. E ela já fez maratona também, tem inúmeras meias maratonas. Lembra a estreia dela, pô, da Bruninha, a gente estava todos juntos, Aires, a gente fez junto, né? Na verdade, a estreia dela, a estreia minha. Na verdade, minha primeira maratona foi em Buenos Aires, foi com o Almeida lá. Sua, do Tiagão, foi a equipe da JZ, tava... Foi. Eu fiz a maratona para 3 horas e 3, lembro até hoje. Foi isso aí mesmo, a primeira maratona. Então ela marca, a gente fez um trato de, enquanto a gente tiver saúde, a gente tentar fazer um esforço de todo ano concluir a São Silvestre. Então é um trato que nós tivemos, que é um trato que, lógico que não é nada muito sério, mas é uma coisa que marca pra gente. Então é uma prova que eu pretendo fazer todos os anos da minha vida enquanto eu tiver saúde. Então, se um dia uma medalha dessa não tiver, eu que tenha várias sem pular nenhuma, porque se um dia não tiver, porque foi um momento muito difícil para mim. Porque para eu não aguentar fazer uma São Silvestre nem andando, foi algo extremamente difícil que aconteceu na minha vida. Eu espero nunca faltar as medalhas e o dia que for faltar, falte para sempre daí. Porque assim... Às vezes pode faltar, que nem aconteceu aí um desafio da Disney, que eu tive que viajar no dia 31. Tomara que se faltar, faltar para você fazer uma prova fora. A ideia, você pode ver que a data é tão importante que eu não marco nada. Não marco nada. Porque assim, é um marco. Se você olhar, eu vou contar as medalhas. Então vamos supor, eu tô com 30 anos hoje. 29, vou fazer 30 esse ano. É o seu xodó. Não, se eu fazer 80 anos, eu conseguir executar uma maratona com 80 anos, cara, eu vou ter 50 São Silvestre no currículo. Então, tipo, será que com 80 anos eu... Então, assim, você pegar, tem pessoas lá que até mais velhas fazem São Silvestre. Sim. Tem gente com 85, com 90. Eu tenho uma São Silvestre, né? Porque o dia não é muito propício. A prova em si, ela tem vários aspectos que não contribuem para uma coisa tão gostosa, assim. Mas, que nem eu falei pra você, eu escolhi ela para ter um marco na minha vida registrado e ela tá fazendo parte da minha história. Então, ela pra mim tem...
eu tornei ela para ter um significado diferente na minha vida. É que nem eu com a Disney. Exato, é a mesma história. Nem eu com a Disney. E de prova, o que Quanto acontece? eu puder, eu vou fazer. É isso aí. Acho que é o mesmo sentimento, é a mesma história. Eu trouxe aqui, que foi, como falou, eu também dou aula, mas eu tenho, eu sou um amante da corrida também, como qualquer outro. Eu gosto muito, gosto de fazer, chegar lá e dar o meu melhor sempre. Então aqui tá uma que representou muito pra mim, que foi a maratona de Punta del Este, que eu fui pra lá, já tava treinando o tri, tá? Tava com as provas de meio Iron na sequência e acabei batendo RP lá, né? Fiz a maratona por 2 horas e 56, sem treinar específico, foi uma coisa que me pegou de surpresa. Top. Pra quem não sabe, o meio Iron ele tem como padrão de corrida a meia distância 21 km, então eu tava entre o intervalo de um meio Iron e outro, né? Acabei fazendo só 2 longos e fui pra prova, fui pra acompanhar os alunos que eu tinha, alguns queriam estrear lá na maratona, alguns iam fazer a meia e tava levando o seu Oswaldo, né, o senhorzinho da nossa assessoria lá, ele ia fazer a maratona fora, foi o sonho dele. Então, na verdade, o foco todo dessa viagem tava girando mais em torno do seu Oswaldo do que basicamente pra gente. Então era levar ele para fazer uma maratona internacional. Um puta resultado. E acabou indo e foi fluindo o tempo, a coisa estava acontecendo, eu estava me sentindo bem. Eu não costumo, como atleta, eu não olho o relógio, eu não tiro base de pace, eu vou sentindo o meu corpo, vou impondo um ritmo que eu acho que eu vou aguentar chegar bem. E nessa prova eu acabei correndo os 30 km bem encaixado. Tava dando média de 4, 4,3, 4,4, 4,5. Foi uma média boa, né? Eu terminei com ela com 4,6 de pace no final. Mas os últimos 10 eu meio que iniciei um confronto, foi o que fez eu baixar meu tempo. Era para eu ter terminado por volta de 3 km, de 3 horas a maratona. Mas no final um duelinho ali de 10 km fez a diferença de eu tirar o restante. E teve um sabor especial. Então aqui foi a melhor maratona, o maior sentimento, por quê? Seu Oswaldo, RP na minha maratona, seu Oswaldo chorava em quase todos os momentos, então para a equipe foi muito marcante. Então esse aqui tá para mim história. E o meu maior desafio foi, junto com o Gustavão, também um dos meus primeiros alunos, parceiro, é um irmão de prova, que a gente dá risadas, viaja junto, cozinha junto. Na verdade ele fazia mais antes quando eu não namorava, agora que eu namoro ele já ficou para escanteio, né? Coitado. Ele tá em segundo. Tá traindo ele agora? Coitado. Aí quando viaja tem que colocar ele, fica eu, ele e a Angélica. E assim, inclusive os meio Iron a gente foi junto, aí tava eu, ele e a Angélica e tal, mas assim, é um irmão. E ele topou esse desafio maluco, que assim, na verdade, vou te falar o verdadeiro desafio. Essa prova é uma prova que acontece em Macaé, no Rio de Janeiro. Se você correr uma maratona, você já pode desistir, você já pode parar. Então, por exemplo, se eu correr a maratona e eu falar, não, eu vou parar por aqui, o carro passa de apoio, te retira da prova e leva para o ponto final. Você não precisa concluir ela. Então, por exemplo, eu me inscrevi nessa prova sabendo que se eu tivesse preparado para fazer uma maratona, e como eu já tinha corrido a maratona, estava encaixado, eu poderia executar ela e terminar. Mas aquele plano de fundo suicida de falar, não, se tiver bem, eu vou tocando. Eu vou tocando. Vou até onde dá. Foi eu e o Gustavo. E lá vai, e várias coisas aconteceram, e aí fica para um outro dia que a gente for discutir sobre ultramaratona. E cara, a gente passou poucas e boas, foram 10 horas juntos aí, foram 80 quilômetros percorridos na montanha, essa coisa de... a gente levou uma coisa engraçada que a gente deixa para outro dia, levamos tanta comida, velho, que foi só peso para carregar, porque a prova dava comida também, a gente acabou não comendo tudo que levou, e acabou usando mais o da prova do que o nosso. E assim, porque é aquela coisa de não conhecer a prova, né? Não ser estudar a prova. Hoje, por exemplo. Então, mas não é não estudar, muita gente fala muita coisa. E aí, por exemplo, às vezes a outra que você fez, ela te dava um suporte nutricional maior, aí a outra que o cara fez não dava, o cara manda você levar. Aí tem uma outra que pede pro cara levar. Eu gosto de levar pra garantir. Não, então, mas o que eu uso mesmo, que eu tô acostumado. Sim. Até mesmo, eu sou meio chato, até mesmo com o gel. Se eu estou usando aquela marca X de você gel, pode levar aquela. Eu levo os meus gels e eu até pego um na prova e deixo reserva. Porque eu treinei com aquele lá, eu tenho medo de desandar minha prova. Na última meia maratona minha, eu não consegui ingerir o último gel. O que fez a diferença de eu não ter melhorado meu tempo. Sim. Porque começou a me dar ânsia de vômito, eu acabei na hora a prova deu 1,
eu tirei e coloquei. E eu acabou me enjoando, mas, sei lá, acho que cada um tem suas Então, a gente particularidades. não... E assim, a ultra, o que acontece? Na maratona, por exemplo, você pegar de Buenos Aires. Buenos Aires eu fiz com 2 gel. Buenos Aires eu fiz com 2 gel. Assim, tomei água, Gatorade da prova e 2 gel. Pra ultramaratona, o medo era absurdo de saber, porra, o que eu vou fazer, velho? O que eu vou fazer? E assim, aí você começa a ler, você surta, porque tem um 880. Tem nego que faz só o que a prova dá. Só que aí tinha que conhecer a prova, eu falei, Gu, vamos levar. A gente nem testou nada, levou coisa que a gente gostava de comer. Falei, Gu, uma coisa eu sei, nós não podemos sentir sede nem fome. Então vamos comer sem sentir fome, beber sem sentir sede e vamos manter. Porque nós precisamos manter energia boa para continuar caminhando, correndo e vamos embora. Então levamos umas coisas, azeitona, levamos paçoquinha, amendoim, coisinha salgada, doce tal, doce de leite, levamos um monte de coisinha e água. E foi. E a gente acabou comendo tudo, mas o da prova, o que deu, uma coisa que a gente não levou, que ajudou muito na prova, foi a azeitona que eles tinham em pacote e a Coca-Cola, que foi uma coisa que assim, na Ultra ajudou demais. E assim, cara, 10 horas de prova, a gente começou, largamos 5 da manhã e chegou quase 4 horas da tarde. E assim, a altimetria era absurdo de a gente ter que subir com um galho de árvore no chão, porque não tinha apoio mais. Nós não levamos os bastões, então a gente catou galho, quebrou lá na raça e foi subindo. E vou falar pra você, terminamos, só tinha 100 no Brasil fazendo a prova. O Gustavo foi nono, o Gustavo foi oitavo e eu fui nono. Na verdade a gente correu junto até o KM 79, faltando 1000 metros, ele falou assim pra mim, eu não aguento mais ficar do seu lado, eu vou terminar a prova na sua frente, tchau. Foi embora. Ele foi uma treta, nós ficamos um dia brigados. Porque assim, eu não aguentei, a prova, minha perna não rodava mais, a direita não. Eu já tava com um probleminha de inflamação no joelho, inclusive alguém me emprestou uma joelheira para ir nessa prova, aí me ajudou muito, e assim, eu já não tava em condições de executar, e a gente foi junto, e no final, assim, eu já tava no limite, e ele tava um pouco melhor, ele acabou indo na frente, e assim, mistura de... eu e o Gustavo, acho que a gente brigou e fez as pazes umas 5 vezes na prova, pra você ter ideia. A gente começava a rodar, aí no KM20, até o KM20 a gente rodou exatamente um do lado do outro, depois... Tinha momentos que eu falava pra ele, segura que nós temos mais 60 pra correr. Ele começava a me deixar pra trás, tipo, 100 metros. Aí eu falava, Gustavo, você vai aonde? Aí ele falava assim, vamos deixar render. Aí tinha hora que eu assumia a frente e ele segurava. Eu falava, você vai ficar enrolando aí? Ele falava, vamos segurar. Então assim, a gente discutia, aí falava de novo. E vai ser uma grande história. Inclusive, o Gustavo é um cara que ele tem ele nunca tem, chega no final da prova, ele sempre tá muito inteiro, ele nunca tem dor, eu termino muito desgastado. Nossa, a hora que eu termino eu não consigo dar um movimento, pra sentar eu preciso de ajuda, e nessa prova eu cheguei e não aguentava sentar, e ele já tava lá, ele tomou chuveirada, comeu e tal, e a gente voltou, pegou a van e voltou, porque a gente foi de uma cidade a outra, a gente catou a van e voltou, chegou lá, ele na cama, ele levantava assim, ele falou, você não tá com dor, velho? Eu pra levantar eu tinha que catar minha perna assim, colocar. E ele levantava, então assim, é uma particularidade. Mas foi eu acho que o maior desafio, né, como a gente veio falar de corrida, foi o meu maior desafio, foi essa ultramaratona que deu uma bagagem fenomenal assim para esportes de longa duração. Eu coloquei aqui, mas eu acredito que você acabou falando, era a minha quinta pergunta, durante a prova, durante uma prova, qual foi a sua maior dificuldade que encontrou para se manter dentro do seu objetivo traçado? Eu vou te falar que uma prova que foi na corrida, o meu maior ponto foi ano de 2017, quando eu fiz o duatlon longo, 2018, quando eu inseri no duatlon, no meio do ano eu fiz o Tri-Rex, que é né, tem corrida, você corre 10, pedala 50 e corre 20 no final, ou seja, são 30 km de corrida numa prova de duatlo. É uma prova dura. E acho que foi a prova que eu mais lutei contra o cansaço, assim. A ultramaratona teve, mas teve um apoio muito grande eu e o Gustavo, a gente na verdade, assim, foi uma prova que eu acho que esse troféu, ele mostra muito o que duas pessoas, o que o coletivo faz. O coletivo, digo, o que eu e o Gustavo juntos nós conseguimos terminar essa prova junto. Ali vai além do treinamento, vai além de um ficar falando pro outro. A hora que um tava a cabeça baixa, o outro falava, vai, levanta a cabeça que vamos que tá acabando. Já foi 50, falta 30. Então, tipo assim, mas é uma coisa que no Tri-Rex eu fiz sozinho, na verdade. Porque o Gustavo, ele não tava ele tava só correndo na época, eu fui sozinho fazer essa prova.
E muitos na época falavam pra mim, não, você vai fazer uma prova de duatlon longo? Por que você não fala duatlon sprint? Eu falava, não, cara, mas eu já corro. Eu só vou ter que pedalar. Pedalar mesmo que eu pedale devagar, eu vou fazer. Aí os caras falavam, não, faz o seguinte, faz o sprint, você vê como é que é. Eu falei, não, mas eu já fiz 2 duatlons, eu vou fazer esse aí no... Então faz o olímpico. Aí eu falava, mas eu queria fazer o longo porque eu corro bem. Eu já tinha analisado a prova, falei, a minha maior chance é no duatlon longo. Cheguei lá no Tri-Rex, larguei e fiquei em terceiro. Na primeira perna dos 10, cheguei em terceiro. Na hora que eu montei na bike, 12 me passou. E aí foi. Depois caiu nos 20 km de corrida, eu já estava em 13º e foi desenvolvendo. Aí, ou seja, eu tinha 20 km para fazer a minha estratégia. E como o meu ritmo de corrida ele era acima da média para os participantes que estavam lá, eu acabei, tipo, até no 11º quilômetro eu já estava em terceiro. E os caras foram me ajudando, né? E inclusive nesse ano eu tinha o Milani que estava liderando a prova e eu acabei chegando na frente dele, né, no finalzinho já, e acabei sendo campeão do Athlon longo, do Tri-Rex. Ou seja, e nessa prova, na corrida, sabe quando você não... Lá em Brotas, no Patrimônio, para quem conhece, é um sobe e desce do caramba. E começava... A perna já estava travando. E eu não tinha aquelas dicas do Rogério andar com a Divil, com os negocinhos lá. Esse ano eu não conhecia esse cara. Ele não tinha me avisado. Então começou a pegar cãibra, cara. Ou seja, eu corro com uma passada muito larga. Eu tenho uma descida muito boa e eu ataco a subida. Então assim, na prova de corrida, quem já me viu correndo vê que eu faço força o tempo todo. Eu não sou tão leve, mas eu boto muita força. Então eu perdi aquela mecânica, porque quando eu fazia minha passada natural, a câimbra no posterior pegava. O que eu comecei a fazer? Correr com uma passadinha bem curta, que não é a minha estratégia de prova. Ou seja, eu já comecei a desgastar. E quando ameaçava dar câimbra no posterior, câimbra no quadríceps. Porque se sobe e desce tanto que não tem jeito. E o que eu fiz? E o cara da moto, eu já estava liderando a prova. Cara, eu corri dando câimbra mesmo. Do jeito que pegava a câimbra pegava, ela dava o nó na perna, eu corria com o nó na perna mesmo. E assim, deixava pra autorar. Por quê? A moto tava do meu lado. E o cara ficava assim no rádio. Ó, ele tá aqui, falta tanto pra chegar. Mas não tá que tá fazendo. E eu dava aquela olhada pra baixo, e o cara ficava ali. Olhando junto, aquilo meio que mexeu comigo. E eu não tinha ninguém pra ter um apoio. Tava só eu ali tentando chegar. Pra ser e assim, aquela sensação de ter o cara tá logo atrás de mim. Tem um fungando. Fui com dor. A hora que eu concluí a prova, não aguentei dirigir pra me embora. Assim, acho que foi a maior luta com a minha cabeça, contra a cabeça, foi nessa prova. Que eu ficava nessa, de vencer a cãibra e não ter nada. Porque se eu parasse ali, eu não ia conseguir andar mais. Mas esse foi o maior desafio, assim, correndo. Você já quebrou em alguma prova, Jair? Que você não terminou a prova? Começou a correr, sentiu, vamos supor, andou no posterior, não terminou. Cara, parou, desistiu. Uma única prova. Foi antes da Ultra, na verdade. Foi uma única prova. Todas as provas eu faço a prova até o final. No Triatlon Internacional de Santos, eu caí da bike, machuquei o quadril, que me tirou por 20 dias de treino. Eu terminei o pedal e fiz 10 km andando. Gastei esse triatlon olímpico, eu gastei 3 horas e meia. Eu fui o penúltimo participante a chegar. Mas você chegou. E fiz andando, porque eu não tô numa prova, não tô preocupado com o tempo. Se eu for pra uma prova e acontecer qualquer coisa, eu cair, me ralar e não permitir que eu corra, eu vou caminhar e vou concluir tranquilamente. Mas numa maratona em Campinas, eu tava com o joelho ele meio esquisito, eu fui testar. E fui testar na prova, que já estava inscrito. Vou sair para correr, só que sem medicamento. Porque se eu tomo medicamento, ele inibe a dor e eu concluo a prova. Aí eu fui sem medicamento, fui no 8º quilômetro, era uma maratona no 8º, o joelho pinçou. A hora que ele pinçou, eu preferi não fazer a prova, porque eu ia usar aquela maratona como treino, porque eu ia pra Ultra, inclusive era essa. O que eu fiz? Eu preferi andar. Aí que eu fiz? Eu fiz os 8 e voltei 8. E não concluí, aí eu falei, não, voltou sem a sua medalhinha. Voltei sem a medalha e voltei com o joelho já pronto para começar um tratamento, já sem agredir muito a articulação. Mas assim, a sensação não é boa de desistir. Qual que é a sua meta agora para 2020? Que o Covid-19 mudou tudo, né? Cara, tem alguma meta ou vai deixar acontecer? Eu vou deixar acontecer. Então acho que a gente tá junto nessa, né? Foram remarcadas todas as provas, eu tinha desafio do Rio como meta, eu tinha a Maratona de São Paulo para acompanhar os alunos, eu tinha a prova de Inhotim, que eu amo tanto, faço todo ano, que é um desafio na montanha, que todo ano eu vou, tem um astral diferente aquela prova para mim. Eu tinha a minha estreia no Ironman Full,
que pra mim ia ter, era o meu sonho, era falar, não, bater no peito e falar, não, eu fiz um Ironman, que ia ser esse ano e foi remarcado para agosto, mas agora nós não sabemos se vai ter ou não, mas fica difícil agora também, é incerteza, pouco tempo, né? E a incerteza ela tira seu planejamento, porque o que você só consegue ter um planejamento quando você tem uma data. Se nós temos uma data que pode mudar, o planejamento ele foi em vão. Então assim, eu tinha a estreia do Ironman e no final do ano eu vou fazer tô inscrito no Foda X-Men, né? É uma coisa que eu não tinha colocado pra ninguém. Acho que alguns alunos meus sabem, mas tô inscrito no Foda X-Men, que é a mesma distância do Ironman Full, só que na Serra do Rio do Astro. Que na verdade é um triatlon extremo, é um desafio que o Fred me ajudou aí na inscrição e tal. Eu consegui ser aprovado e fiz. Inclusive vou fazer, não tem mais volta. Só que assim, corre o risco de o Ironman jogar para o ano que vem eu estrear na distância full já numa prova extrema em vez de estrear numa prova normal. Seria a mesma coisa que eu fizesse, era para fazer a maratona City para depois ir para uma maratona no deserto. Aí cancela a City, você vai direto pro deserto sem saber como é que é fazer uma maratona. Eu tô nessa pegada. Mas se você perguntava para mim, Jair, o que você acha que seria o mais coerente? Todo o meu calendário desse ano passar para o ano que vem. O de triatlo e permanecer algumas provas de corrida no último trimestre. Ver o que dá para o último trimestre. Né? Dá. Eu acho que a minha próxima pergunta você respondeu. Qual que seria a sua prova de sonho, que é o Ironman Full, né? Eu acho que como atleta... É porque assim, né? A gente começa o sonho na corrida... De fazer eu tenho as manias do Rogério, que tem algumas provas que estão na minha lista de sonho. Então eu tenho alguns sonhos na corrida que... Eu já realizei, né, a maratona que eu queria, aí eu tinha um sonho de fazer o Sub-3, já fiz. Só que assim, o sonho do Sub-3 ia vir depois do Ironman Full. Eu queria focar numa maratona e fazer. E na verdade, eu fui agraciado, porque eu bati o RP da maratona treinando para o meio Iron. Então assim, eu já bati o Sub-3, não tenho a intenção de mexer no RP com maratona agora, treinava baixo tempo de corrida. Então eu vou focar no meu sonho de atleta. Mas por exemplo, não é porque eu estou no triatlo que eu não tenho sonhos da corrida também. É o Cruz que tenho vontade de fazer, é uma coisa que está na minha cabeça. Essa entendeu? Tá na minha lista. Tá? Tem a Majors, o desafio da Disney é um desafio que tá na minha lista. Só que assim, tem que preparar. Só que se eu focar tudo nisso, o triatlo também tem uma exigência. Então, eu parti pro triatlo, eu vou fazer o full, isso aí, eu vou fazer. Por isso que eu ainda não parti pro triatlo, porque eu tenho muitas provas de corrida que fica para trás. Que fica para trás, eu tenho minhas 50 provas que eu não posso deixar de fazer antes de morrer, e só fiz 20, falta 30. Então, e tem que fazer. E assim, que eu te falei, se você migrar, aí começa, o objetivo ele muda, né? Então assim... E agora, para finalizar nosso vídeo, você vai contar uma resenha aí de viagem, um perrengue que você passou. Eu tenho uma resenha com você e com o Gustavo que é em Brasília, né? A gente comendo frango, que os caras quase expulsaram a gente do restaurante. A sorte que o gerente era meu amigo. Já vou falar do Gustavo, né? Vou contar do Gustavo. Depois você coloca a foto dele que ele gosta de aparecer. Depois você coloca a fotinha dele aqui do ladinho que ele gosta, que coloca ele. As coisas que... O Gustavo, ele é incrível, mano. Ele tem uns negócios que você dá risada com ele. Primeiro foi a gente tava indo pro Rio, a gente foi de ônibus pra Macaé. E aí a gente parou Macaé é uma cidade pequena. Só que quando a gente chega em Macaé, a gente tinha que ir pra um vilarejo que ficava bem afastado. Inclusive só tinha um ônibus, que passava às 6 da manhã ou às 6 da tarde. A gente decidiu então ir até o vilarejo andando. Aí a gente foi caminhando. E o Gustavo ele é tudo... Ele sabe fazer, sabe avaliar e tal. Ele é meio criadão com a avó, mas ele não confessa. Ele viu, a gente, cara, tava assim andando numa rua, teve uma parte que tinha cisne, tinha uma lagoa, tinha isso. Era sítio, normal, plantação de café, milho e tal. Cara, tinha um bezerro, normal, tinha umas vacas, tinha uns bezerrinhos. E o bezerro tava com a patinha em cima de um cupinzinho assim e olhando pra estrada. Eu falei, puta, e com o olhão, coisa... Eu falei, Gustavo, dá uma olhada aqui. Ele falou assim, rapaz, eu nunca tinha visto um canguru na minha vida. Essa foi foda, essa foi pra acabar. Eu falei, não. Aí antes de falar, o que eu fiz? Eu liguei o celular e perguntei. Eu falei, Gustavo, mas que isso? Ele falou assim, rapaz, nunca tinha... É um canguru, Jair? Eu falei assim, rapaz, isso é um bezerro. Canguru não tem no Brasil.
E tipo assim, é só pra... Aí, rapaz, foi essa história do canguru aí, rendeu muito. E eu acho que vai subir o Chaves no vídeo pra ele. Ai, que burro! Pode colocar. Eu tenho até, acho que no Store, deve ter um Store perdido lá na minha... Se tiver, me manda pra poder editar. Que mostra ele falando lá. Cara, ele é... Não, essa é pra acabar. O Gustavo olhou esse bezerrinho, perguntou pra mim se era um canguru. Eu tenho que compartilhar, que vocês não acreditam que ele só fala merda. Ele falar que isso aqui é um canguru, ele nem sabe, é criado na cidade. Eu falo, gente, o Gustavo ele se supera. Depois ele fala que eu fui criado com todinho. O moleque foi criado na cidade. Falar que aquele é um canguru. É de chorar. Ah, é um meninão mesmo, criado com a avó. Mas o Gustavo é figuraço, velho. É um meninão, assim, um moleque do coração muito bom. Fez muita coisa junto, velho. Vai muita coisa. Vamos trazer ele aqui que a gente vai dar risada pra caramba. Ele passou mal uma vez em Maceió, falou que era minha comida. Nós brigamos naquele dia. Comeu eu e ele. Porque eu que cozinho quando a gente sai fora, né, pra viajar. Faça comida, tem que ver o que ele quer comer lá. E ele é cheio de 9 horas. Aí ele falou que foi a mostarda que eu coloquei no frango Que zoou ele. Falou, não, essa mostarda, Jair, que bagunçou tudo. Eu falei, Gustavo, mas eu e você comeu. E outra, ele tá comendo essa comida. A gente comprou a comida e faz ela todo dia basicamente igual, pra não ter problema. E o Gustavo tá comendo, você faz 3 dias, agora você vai falar que é uma mostarda? Não, era. Na verdade, assim, a gente tinha passado, pegou uma bactéria, eu e ele. No meio aéreo no Maceió, a gente passou muito mal. Ah, então foi a mostarda. Na verdade foi mar. Você acredita, velho? Na verdade foi o mar, porque assim, ele começou a ficar ruim e depois eu também fiquei, mas depois de 2, tipo assim, um dia, a gente tava nadando, tava chovendo. Ficou chovendo a semana inteira e a gente começou... Aí a imunidade dele tava mais baixa que a sua. Pegou primeiro, e assim, um- a água você sabe, né, do mar, né, da cidade. E aí, tanto é que ninguém nada, a gente tava lá, né, os barriga verde lá, testando a roupa. Mas assim, foi... Pô, Conta já- a sua aí, conta de Brasília. Ah, de Brasília foi o seguinte. A gente foi correr... Deixa eu ver se a medalha tá por aqui ou se ela tá lá embaixo. Ela tá aqui. A gente foi correr essa daqui. Nossa, você lembra, velho? Eu nem Ah, o lembrava Índice disso. for Life. Vou tentar tirar aqui. Tem 3, as 3... Teve 4 edições no Brasil, eu fiz 3. As outras 2 tá aqui, tá no canto. Nossa, A gente foi correr essa prova aqui lá em Brasília. E terminou a prova, os bichos comem pra caramba e eles têm as restrições deles de negócio de alimentação. Ah, vamos comer o quê? Vamos comer frango. Então tá bom, vamos no restaurante de um amigo meu lá, que tem um rodízio lá de frango, Nossa, é bom. maravilhoso lá no Sudoeste. Vamos lá, no Galetinho lá, no Galeto. E lá você come à vontade. Só que sem brincadeira, fica um prato desse tamanho, uma montanha de osso assim. Todo mundo que passava no restaurante via, não acreditava. E o Gustavo e o Jair pedia cada vez mais. Eu falei, cara, os caras vão expulsar a gente. Estamos pagando, acho que foi 30 e poucos reais, o rodízio na época era. Estamos pagando 30 e poucos reais e os caras me comem 20 quilos de frango. Fazia assim, eu vou ver se eu acho essa foto que eu acho que eu tenho. Foto. Essa foto do prato de osso que ficou. Que o Gustavo não deixava tirar. Ele falou, não, vamos ver que tamanho vai ficar a montanha. E comia. Fora macarrão, polenta, que vai. Mas osso Depois, foi demais. no outro dia, a gente comeu lá de novo. Comeu lá de novo, Os né? caras falaram assim, onde vocês querem comer? Eu falei, no mesmo lugar. Deve ter dado um prejuízo danado. Galera, vamos ficar por aqui na resenha de corredor, hoje com o Jair. Obrigado, Jair. Agradeço a oportunidade aí. E vamos para a próxima aí, trazer mais quadro. Deixe os seus comentários embaixo. Tamo junto. Correr câncer, o sofá mata. Juntos somos mais fortes contra o sedentarismo e a obesidade. Fui!